Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós hoje vamos estar refletindo na palavra de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 3 e 4, e em 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha o que nos diz o texto. Capítulo 2, verso 3 e 4. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. 1 João 9 nos diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olhando na Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos o seguinte comentário a respeito de 1 João 1,9. Olha o que diz o texto. A ênfase é dada, se confessarmos. Além de confessar, a ênfase para perdoar. Além de perdoar, purificar. Você e eu precisamos confessar. Porque o profeta Isaías nos diz em Isaías 59, 1 e 2. Vou ler esse texto também para nós. O que é que acontece com o pecado? Ou seja, com a pessoa que não confessa diante de Deus os seus pecados. O profeta Isaías deixa claro para nós que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O nosso pecado cobre o rosto de Deus para que Deus não nos ouça. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Olhando esse contexto, na Bíblia de Estudo de Genebra, temos o seguinte comentário. Quando depositamos a confiança em Cristo, somos justificados e perdoados no tribunal do céu, conforme Romanos, capítulo 5, verso 1. Vou ler também esse texto para que você e eu possamos guardar na nossa mente e no nosso coração o que é que Deus realiza quando nós nos colocamos diante dele. Romanos 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 2, verso 12, eu vou ler esse texto para que você também veja o que a palavra nos ensina a respeito de quando buscamos a face de Deus. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É através do nome de Jesus que o ser humano é restaurado diante de Deus. É pela ação gloriosa de Cristo Jesus que seremos nele justificados diante de Deus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, ainda diz o seguinte para nós: justificados e méritos. É um texto que deve ser lido por nós e que se encontra em Romanos, capítulo 3. Em Romanos, nós vamos encontrar no verso 10 do 3, que não há um justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem. No verso 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Neste contexto, você e eu precisamos fazer o que foi orientado, tanto por Isaías como por João e por Paulo, que nós precisamos confessar os nossos pecados. Nesse sentido, o destino último dos verdadeiros cristãos não depende da confissão de seus pecados diários. Mesmo assim, nós não experimentamos o total benefício de nossa justificação nesta vida. Como resultado, como os cristãos verdadeiros pecam, eles necessitam da experiência do perdão de Deus. Nós desfrutamos mais das bênçãos de Deus do que de sua disciplina temporária, como se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 11. Quando reconhecemos imediatamente os nossos pecados diante dele, quando nós reconhecemos, o que é que nós devemos fazer? Confessar. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A inflexível
e repetida rebelião contra Deus pode indicar que uma pessoa não tem a fé que salva, mas aqueles que genuinamente confiam em Cristo para a salvação irão atender aos chamados de João para a confissão, conforme o texto que nós citamos. Na Confissão de Fé de Westminster, você lê a questão 11, a questão 15, e no Catecismo de Wittenberg, a questão 115. Todos eles falam sobre a questão do pecado. Olha que a palavra nos orienta, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na Bíblia de Estudo do Expositor, falando desse versículo de 1 João 1,9, olha o que diz. Se confessarmos os nossos pecados, diz respeito às ações pecaminosas, quaisquer que possam ser, o pecador deve crer. Como está lá em João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você precisa crer que Jesus foi enviado por Deus para realizar aquela obra que você e eu somos incapazes de realizar. Ele realizou por nós. O santo. Quem é o santo? Jesus. Ele é o Senhor. O santo deve confessar o Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus sempre será fiel à sua própria natureza e às suas promessas, pois Ele disse que Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Está lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12. E está lá em Número 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Então, Deus é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus sempre será fiel. Só repetindo, reforçando esta colocação. Deus sempre será fiel à sua própria natureza e às suas promessas, mantendo a fé com Ele mesmo e com o homem. Ele nos purificará de toda injustiça, toda, não de algumas. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele passa sobre nós o sangue do Cordeiro, como está lá em Isaías capítulo 1, verso 18, e nos deixa mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Então, isso não é de algum, é de todos. Todo o pecado foi remido, pago e tirado com base na santificação oferecida pelas exigências da santa lei de Deus, que os pecadores haviam violado quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Lá na cruz, Jesus disse ao Pai, tudo está consumado. Ele consumou. Você e eu precisamos receber isto por fé. Por isso que a palavra nos diz, repetindo o que já citei ainda há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso você e eu precisamos nos achegar a Ele por fé. Na Bíblia de Estudo, Conselheira, falando a respeito deste versículo, nós temos se confessarmos. Em vez de tentarmos sustentar a aparência de uma vida sem pecados, o convite fundamental do Evangelho é para confessarmos. Nisso tem a ênfase de homologar no original grego. Nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, isto é, concordar, reconhecer a verdade de que somos sempre pecadores. Olha o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. E também, de que cometemos pecados, como está no verso 10, que também vou ler. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Com esta atitude de reconhecimento, adquirimos uma percepção realista sobre nós mesmos e também caminharemos para uma maturidade psicológica. Ele é fiel para nos perdoar. Por isso, João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus cumpre a sua parte na nova aliança, fiel à sua promessa, feita há muito tempo e muitas vezes repetida, de que um dia os pecados das pessoas seriam perdoados. Por exemplo, como você lê em Jeremias, capítulo 31, versos de 31 a 34. Ele é justo em cumprir a sua palavra. Mas difícil para muitos aceitarem o perdão e a purificação gratuitos, mediante o simples reconhecimento dos pecadores na verdade. Revelam a justiça de Deus, pois foi exatamente por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo foi castigado e morto na cruz. Seria injustiça esse sacrifício ser ignorado e os pecados serem castigados uma segunda vez.
Agora, nós, pecadores, devemos reconhecer a ação gloriosa de Deus. Devemos aceitar que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E Ele nos convida a reconhecer esse sacrifício para que você e eu possamos ter, através de Cristo Jesus, vida eterna com Deus. Pois o próprio Jesus nos diz claramente, em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o ser humano quer se achegar a Deus, ele precisa confessar os seus pecados. Precisa crer que a obra foi realizada por Cristo Jesus. Pois é em nome de Jesus que você se achega diante de Deus, confessa os seus pecados e pede para ser lavado no sangue do Cordeiro. Uma vez lavado no sangue do Cordeiro, como já disse, o Senhor garante inteira comunhão com Ele. Pois olha, eu vou ler o texto para que você possa guardar em sua memória e saber que o Senhor já realizou a ação gloriosa, que você pode se achegar a Ele e não ser mais criatura e sim filho. Olha o que diz Isaías 1, 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Você quer ser restaurado e estar na presença de Deus? Para você ser restaurado, você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Então, se nós já vimos os textos que mostram como podemos ser perdoados e viver para Deus. Na Bíblia visual com infográfico, tratando a respeito da questão do pecado do ser humano, fez a seguinte pergunta: como podemos ser perdoados e viver para Deus? Todas as pessoas são pecadoras, que eu já citei em Romanos 3,10, que não há um justo nem um sequer, não há um que faça o bem. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todas as pessoas são pecadoras e precisam do perdão. Nós citamos Isaías já 1,18, o Senhor convida para você e eu confessarmos os pecados. Aqueles que querem um relacionamento com Deus devem primeiro aprender como os seus pecados podem ser perdoados, para que possam se tornar aceitáveis a Deus e viver vidas transformadas que estão cheias de amor e compaixão. Ações a tornar. Que ações você precisa para ter comunhão com Deus? Primeiro, confesse os seus pecados. Segundo, peça perdão a Deus. Terceiro, experimente o renascimento. Quarto, aceite o amor de Deus. Quinto, ame a Deus. E sexto, ame aos outros ou ame ao próximo. Olhando para a questão de confessar os pecados, nós lemos o texto de Efésios logo no início, capítulo 2, verso 3 e 4, e lemos 1 João 1,9. O que isto significa para nós? Primeiro, a confissão é necessária para receber o perdão dos pecados. É se confessar. Se não confessarmos, não receberemos o perdão. Segundo, quando admitimos que somos pecadores, reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador. Só quem pode salvar o ser humano é Jesus Cristo, pois ele diz claramente, vou repetir, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador e podemos ser purificados do pecado, porque só o sangue de Jesus é que purifica o ser humano dos seus pecados. Peça perdão. Você vai completar isto, ou contemplar, ou verificar, ou ver isto em Atos 2,23, em Efésios 1,7, em Hebreus 10,10. E o que significa isto? Ninguém merece o perdão de Deus, mas quando pedimos, Ele dá seu perdão livremente por causa do seu amor e da sua graça. Por isso que em Efésios 2,8 nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado por Deus. Jesus morreu na cruz para tirar o castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. Aceitar e crer nesta verdade nos permite ser perdoados. Só através de Jesus. Nada mais. Experimente o renascimento. Você vai contemplar no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 3 e no verso 7. Pois nos versos de 1 a 8 você encontra um diálogo que é entre Jesus e Nicodemos. Pois Jesus vai ter com Nicodemos e Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Você também vai contemplar esse contexto em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, em Tito, capítulo 3, verso de 3 a 7, e em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 23. O que isso significa? Ou seja, o que esses textos realizam em nós? Primeiro, as pessoas que colocam sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador são renascidas, ou seja, são salvas para a nova e eterna vida. Pois Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Então, você quer ter vida eterna com Deus? Só através de Jesus Cristo. Assim como Cristo foi restaurado
da morte para a vida, pela sua ressurreição, os cristãos são restaurados para a vida em Cristo por meio do renascimento. Veja que ele disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos se preocupou pensando que era nascer da carne, mas ele disse, quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce da água e do Espírito, esse se nasce para Deus. Você precisa nascer para Deus. Aceite o amor de Deus. Você vai encontrar esta realidade em Romanos capítulo 8, verso de 31 a 39, que deixa bem claro que não é a fome, não é a perseguição, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é a altura, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir, não são as hostes espirituais da maldade, entre tantas outras coisas que vai lhe separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Por isso, você precisa deste Salvador, ou seja, você precisa de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Também em 1 João capítulo 4, verso de 15 a 18, mostra a ação gloriosa de Deus através de Cristo Jesus em seu favor. E o que isso significa? Veja o que isso significa. Quando você entende que precisa de um Salvador, quando você entende que precisa ter essa experiência com Deus através de Cristo Jesus. Você veja que acontece um renascimento. Aquele que renasce, recebe poder do Espírito Santo para viver uma vida transformada. E isso é a demonstração do amor de Deus, como estava falando. O amor de Deus traz salvação. Aqueles que confiam nele não precisam temer o mal ou o julgamento. Além disso, não há nada que lhe separe, como já citei. Nem mesmo a morte, que pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa. Ame a Deus. Como está lá em Marcos capítulo 12, verso 30, como está lá em João capítulo 14, do 21 ao 24. Obedeça a palavra de Deus, porque aquele que ama a Deus procura viver de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, como está lá no Salmo 119, verso 105. Neste mesmo salmo, o salmista disse no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ame a Deus. Deus quer que o amemos, obedecendo a Ele e colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. A nossa primazia deve ser Deus. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, o que você e eu necessitamos, Ele vem suprir. Ainda, com relação a ame a Deus, o amor e a honra a Deus nos libertam dos nossos desejos pecaminosos. Além de amar a Deus, Ele espera que nós amemos os outros, ou seja, amemos o próximo. Conforme está em Mateus capítulo 25, verso 40, Gálatas capítulo 6, verso 10, Efésios capítulo 4, verso de 1 a 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 e Tiago 2, verso 8. O amor a Deus se reflete em amor pelos outros. Estamos unidos em nosso amor pelos outros. Nós amamos os outros, procurando oportunidades para ajudá-los e servi-los. O salmista, no Salmo 133, deixa claro o processo de convivência, mostrando para nós, dizendo o seguinte, vou ler o texto terminando essa reflexão com a leitura do Salmo 133, quando nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Olha o que diz o texto, para que você possa entender quão importante é andarmos em unidade com o nosso próximo. Termos uma vida em união, termos uma vida em que a ênfase está em andar em inteira comunhão com Deus. Isso é demonstrado quando andamos em unidade com o próximo. O Salmo tem por título a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer ter a bênção de Deus e vida eterna com Ele? Demonstre que você ama a Deus amando o seu próximo. O seu próximo, saiba, que não é apenas seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou seu esposo ou sua esposa, ou seus filhos. O seu próximo são todos aqueles que estão em sua volta. Independente da condição, independente do conhecimento, independente da sua cor, independente da sua raça. Diante de Deus, Ele espera que andemos em unidade uns com os outros. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Abençoe aonde você colocar a planta do seu pé. E que assim o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.